Então vamos iniciar com a nossa prece, para a gente iniciar os nossos estudos mediúnicos, pedindo orientação de Jesus, né? A proteção dos nossos mentores, da espiritualidade maior. Então vamos lá fazer a nossa prece, fechar os olhos, respirar profundamente. Lembrando que no final a gente vai fazer aquela prece, né, que a gente está fazendo com a meditação. Respira pensando paz. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de estudo. Pedimos proteção à espiritualidade maior, seu amparo, sua inspiração, que nós possamos acrescentar a esses estudos questões morais, que nós podemos ter essa reforma íntima, essa renovação, sabendo que a mediunidade caminha junto com o meu autodesenvolvimento. Que esse estudo seja um momento de paz, de harmonia, sem interferências negativas, que possa nos acrescentar no nosso dia a dia, não só como médiuns, mas como pessoas. E que todos os seres possam se beneficiar, encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Ele começa já falando sobre essa questão, que na nossa mente permanece a base de todos os fenômenos mediúnicos. Ou seja, é uma faculdade psíquica, e exatamente por essa questão que nós estamos estudando as questões mentais, os nossos pensamentos, as nossas energias, porque a gente sabe que tudo que a gente pensa, a gente está vibrando, né? Porque nós temos essa energia mental, que a gente falou muito sobre o hálito mental. O hálito mental é essa energia que fica em volta da gente, que domina o meu pensamento, com quem que eu ando sintonizando. E aí a importância dos médiuns estarem sempre em bons pensamentos, se esforçando dia após dia, né? Andréia está perguntando, o livro dos médiuns tinha que os espíritos inferiores são os que se manifestam fisicamente, que se materializam, que você fala? Não só os inferiores. Gente, como é que um espírito ele vai se materializar? Ele vai usar do ectoplasma dos médiuns de efeitos físicos e vai se materializar. E os médiuns que doam esse ectoplasma, eles, na maioria das vezes, eles nem sabem que estão doando. Teve uma reunião na Comunhão Espírita aqui em Brasília, uma reunião mediúnica, que o Bezerra de Menezes ele pediu para os médiuns: vocês ficam em prece, em silêncio por 5 minutos. 5 minutos. E assim os médiuns fizeram, respeitaram, ficaram lá em prece por 5 minutos, sem ninguém dar passividade, falar nada, apenas em prece. E aí, quando o Bezerra de Menezes voltou, ele falou que ele usou aquele momento, porque tinha uma mãe com um filho com uma doença, acho que era coqueluche, que estava no meio do mato, e ninguém tinha acesso naquele momento para ir lá, e ele precisava ir lá para poder ajudar a tratar daquele menino como médico. Então ele usou da energia do ectoplasma de todos aqueles médiuns que estavam ali na mesa, se materializou para ir na casa dessa mulher e poder ajudar o filhinho dela que tinha 6 anos. Ela nem sabia que era o Dr. Bezerra de Menezes, que era um espírito. E ele ainda falou assim para ela: olha, amanhã você vai procurar o hospital e vai falar com um médico que era espírita, e vai falar para ele que foi o Dr. Bezerra de Menezes que te mandou ir lá. Imagina a cara desse médico, né? Então, assim,
para os espíritos se materializarem, eles usam esse ectoplasma, tanto os espíritos superiores como espíritos inferiores. Por isso que eu falo para vocês, a mediunidade é um estado mental. A vidência a gente vê com a mente, né? Não é materializado. Então vamos iniciar aqui, gente, senão a gente não consegue terminar esse estudo hoje. E só acrescentando, da Babi falou, eu sou bastante sensitiva e ainda estou estudando sobre isso. Todos nós médios, Allan Kardec fala, né? O princípio básico, todo médio é sensitivo. Gente, eu vou iniciar aqui a leitura, tá? E depois Aí hoje a gente vai tentar focar no estudo e perguntar, tirar dúvidas aqui na questão dos nossos estudos, senão eu vou me perder. Vou iniciar a leitura, de onde a gente parou, né? Poderão, o Martins Peralva está falando aqui no livro. Lembrando que esse livro é um estudo em cima do livro Domínios da Mediunidade do Chico Xavier. Tá bom? Poderão os bons espíritos, reconheçamos, comunicar-se algumas vezes. Poderão transpor barreiras vibratórias e superar obstáculos da mente irresponsável, para estender benefícios aos estropiados do caminho. E aí ele está falando, né? Porque a gente continuou aqui um parágrafo que falava exatamente sobre essa questão, que os espíritos superiores... Gente, eu vou soltar aqui o fone, se ficar baixo vocês me avisem. Que os espíritos superiores, eles podem até manifestar numa prática mediúnica, usar um determinado médium, mas que eles não vão ficar permanentemente com aquele médium, porque é aquela história, numa mesa mediúnica, se não tem nenhum médium com uma boa vibração, uma boa sintonia, vai o que dá para ser, porque aqui não tem tu, vai tu mesmo, né? Porque o que importa na mesa mediúnica, na prática mediúnica, é ajuda aos espíritos sofredores, aos espíritos necessitados. Então não quer dizer que se numa mesa tiver os médios ali com vários problemas mentais, né, que é nesse caso pensamentos negativos, ansiedade, problemas com depressão, várias coisas, ou com vícios com drogas, com álcool, com cigarro, vícios de alimentação exagerada, tudo isso atrapalha o mecanismo mediúnico. E se não tiver um médium limpo, puro numa mesa mediúnica, isso não quer dizer que não vai acontecer o trabalho mediúnico. Claro que vai acontecer. O que vai acontecer é que a espiritualidade superior, ela vai usar aquele médium ali provisoriamente. Um espírito que a gente pode pensar, né? E dá um exemplo de um espírito que a espiritualidade superior usava ele permanentemente. É o Chico Xavier. Chico Xavier, a gente sabe que ele, o amor que ele tinha pelas pessoas, por tudo que ele fazia. Bom, eu não conheço nenhum médium assim até hoje, né? Tem médios muito bons aí, tem o Divaldo Franco, tem outros mais assim. Igual o Chico Xavier, a espiritualidade, ela não pode ficar esperando que apareça um Chico Xavier, né? Ela não pode ficar esperando que vai reencarnar um novo Chico Xavier. Até porque ela tem que planejar o treinamento dela nos espíritos também mais atrasados. Porque a escola, o que ela faz? Ela não fica focada nos melhores alunos. Ela vai trabalhar em cima daqueles alunos mais atrasados, né? Porque a oportunidade para todo mundo aí evoluir é uma coisa que a gente sabe que é por amor, que a espiritualidade está aqui para ajudar. Claro que ela vai usar aquele médium naquele momento e não vai acompanhar ele em todos os trabalhos mediúnicos, mas ela sempre está de bom coração para aqueles médiuns que se esforçam e querem melhorar. A escola, ela não gira só em torno dos melhores alunos, né? Elas ajudam também o mais fraco para ele um dia poder representar a escola. Então, quando Martins Peralva aqui deixa claro que a espiritualidade superior, ela pode transpor essas barreiras,
vibrações, né, e superar os obstáculos da mente irresponsável, ou seja, daquele médium invigilante. Que lembrai sempre, orai e vigiai. Isso é o lema que tem que ser o lema de todo médium, né? Mas ela não vai deixar de fazer uma prática, um trabalho mediúnico só porque não tem o médium numa boa sintonia. Aí continuando, poderão ainda extrair notas harmoniosas de mal cuidado instrumento, exaltando assim o poder e a glória, o amor e a sabedoria do Senhor da vida. Aí o Martins Peralva está aqui falando, né? Olha que coisa bonita, né? Que ele usa. Que a espiritualidade superior, ela pode extrair desses médios invigilantes notas harmoniosas de instrumento mal cuidado, porque nós somos um instrumento, ele compara um instrumento musical, né? Que nós somos esse instrumento e não estamos nos afinando, né? Nos desenvolvendo, então as nossas notas vão sair desarmoniosas, né? Mas que ainda assim o poder e a glória, o amor e a sabedoria de Deus, né? Ele usa mesmo assim desses nós, médios e vigilantes, para poder ajudar os espíritos sofredores. Aí continuando. Todavia, cumpre-nos admitir, dificilmente tomarão eles, os grandes instrutores, por medianeiro definitivo. Para as grandes realizações do Cristo, o médio que vê apenas, na sua faculdade, espetaculoso meio de produzir fenômenos, sem finalidade educativa para si e para os outros. Então, aqui ele está falando mais uma vez que os grandes instrutores não vão nos tomar um médium responsável por medianeiro definitivo para as grandes realizações naquele médium que só quer ver fenômeno. Por quê? Até porque, o que a gente estava falando sobre a questão do ectoplasma, a espiritualidade ela fala que médium que quer ver fenômeno, fenômeno é a coisa mais fácil. Se colocar em comparação com o médium que quer verdadeiramente ajudar as pessoas. É muito mais fácil para o médium ter a mediunidade dela em volta apenas dos fenômenos. O que seriam esses fenômenos? Aquele médium que quer só ficar falando que vê a vida... Vou dar um exemplo, tá, gente? Vê a vida passada de uma pessoa, que isso, que aquilo, ou então a própria psicografia, mas que isso não está sendo útil para ajudar as pessoas, que isso só está servindo para ele se mostrar, né, digamos assim, só para promover a sua própria vaidade. Então, esses seriam os fenômenos, né? Os fenômenos da mediunidade, que o médium fala uma coisa e a outra, né? Então, isso é muito fácil fazer hoje em dia. Agora, a mediunidade de amor ao próximo, mediunidade com Jesus, é muito mais difícil, porque nós, seres humanos, trabalhar, servir ao próximo sem esperar nada em troca é uma reformação diária, né? Porque nós temos nosso ego, temos várias inclinações aí que pode ir para o lado negativo ou positivo. E às vezes também eu me perco, eu vou ler comentário e me perco. Então, vamos focar aqui no que a gente está aprendendo e tirar dúvidas nesse tema de hoje, né? Que a gente está falando dos problemas mentais. E até porque também, falando dessa questão, né? Que os grandes instrutores não vão tomar por médios invigilantes, por medianeiro definitivo, porque na própria Gênesis, no capítulo 18, não sei quem já leu aí, que é um livro excelente, se vocês até estão me perguntando sobre livros, eu vou sempre indicar, leia primeiro os livros do Allan Kardec. Começa pelo...
O meu livro de cabeceira é Evangelho segundo o Espiritismo. Livro dos Espíritos. Tem tudo ali que a gente precisa saber. A gente tem que ler estudando aqueles livros, né? Aí vem a Gênese, Céu e Inferno também, que são um livro maravilhoso, e obras póstumas. Lê o Allan Kardec, leia também o Chico Xavier. Comece, sabe, o Chico Xavier deixou mais de 400 livros. Tem muitos livros ótimos aí, mas o que eu indico sempre, se quer estudar o Espiritismo, leia essas obras que são as que mais ensinam. A gente está lendo um livro que ele é em cima de um livro do Chico Xavier, que é Nos Domínios da Mediunidade. Então, assim, quem lê aqueles livros do André Luiz, que é uma série de 10 livros, vai aprender muita coisa. Tá bom, gente? Aí que eu ia falar, né, da Gênese, no capítulo 18, lá o Allan Kardec diz, que é já no final do livro, que nessa época de transição planetária, que muitos espíritos evoluídos estão reencarnando para poder fazer essa limpeza, né? Então, se tem tanto espírito já aí evoluído, que está nessa seara e está se esforçando e está com o coração aberto, por que os espíritos superiores iriam perder tempo com pessoas que só querem usar da mediunidade para coisas não muito úteis, né? Para coisas, na verdade, fúteis, coisas que não vai levar ninguém a lugar nenhum e é só para mostrar fenômeno. Então, que quando ele fala nesse capítulo 18 da Gênese, que esses médios invigilantes, então, desprendendo desse ensinamentos aqui do Martins Peralva, que a gente pode imaginar então que esses médios eles serão descartados e eles irão em busca daqueles corações, daqueles médios que realmente estão se colocando ali à disposição para acrescentar na vida das pessoas, né? Não só para si mesmo, que existe esse processo de seleção e que esses médios invigilantes, então eles seriam colocados como se fosse num grupo de reciclagem, no sentido assim de que perceber, refletir, né, a oportunidade de repensar para ser um instrumento melhor. Se eu recebi essa missão, digamos assim, para trabalhar com a mediunidade, então eu vou me esforçar dia após dia para sempre caminhar com Jesus. Quando eu falo mediunidade com Jesus, é só lembrar mediunidade de serviço de amor ao próximo, mediunidade para trabalhar, se doar, para ajudar as pessoas. E nunca, nunca, em hipótese alguma, para receber dinheiro, principalmente, ou apenas para inflar meu ego. E aí a gente tem que estar sempre refletindo, né? Então, que rumo que eu quero dar para esse meu mandato mediúnico? Eu quero caminhar com Jesus ou eu quero, eu não vou estudar porque eu sou médio, eu sou bom, eu sou uma pessoa que eu consigo ajudar as pessoas e pronto, acabou. Aí vem a questão da humildade, né? Naquela parte que muita gente não entende, que Jesus fala dos pobres de espírito. Ele fala da questão da humildade, a gente se colocar num papel de que eu sou médium, eu tenho essa mediunidade de ajudar as pessoas, porque a mediunidade a gente viu na nossa última live, que dependendo da mediunidade, eu posso ver até na pessoa que ela anda com aquela energia em volta dela, que está tudo ali, vidas passadas, vida presente, tudo que ela pensa, o que ela pensa assim no sentido de que eu penso, eu estou criando, então eu estou criando, eu estou jogando aquilo na minha energia. Então o médium ele vai ajudar uma pessoa, a pessoa às vezes nem fala, mas só por eu estar vendo o campo energético daquela pessoa, eu já sei tudo que a pessoa faz da vida dela, quais as aflições, quais os sofrimentos, aonde que ela está empacada, onde que ela está bloqueada, por que ela não está se desenvolvendo. E aí, continuando. Dani, se você está com problema com depressão,
Não pensa assim. Claro que se você estiver participando de uma mesa mediúnica, você tem que redobrar o seu autodesenvolvimento. Agora, uma coisa também que eu aprendi é que o médium que está com algum problema, que a gente não pode, claro, ele tem alguns casos, ele tem que dar uma pausa da mesa mediúnica, mas que nunca deixar de frequentar o seu centro espírita e fazer os seus estudos. Porque a gente tem sempre um momento de repensar. Não é porque você está com depressão que você não vai ser, eu não posso ser médium. Não, todos nós podemos ser médios, nós temos essa sensibilidade. Agora, você tem que estudar, ver o que está acontecendo. Se estudar, né, conhece-te a ti mesmo. E se você tem essa consciência de que tem pensamentos ruins, aí o aconselhável realmente é não participar de uma mesa mediúnica, você se melhorar. Às vezes tem que ver até questão de obsessão. O médium, às vezes tem casos, né? Isso a gente vê muito no atendimento fraterno, pessoas que nos procuram falando da mediunidade aflorada. Mas você vê que às vezes é uma obsessão que ela está passando tão forte que a mediunidade dela fica aflorada realmente, porque é através da mediunidade que o obsessor vai manipular a pessoa, entende? Então o próprio espírito consegue abrir, né, aflorar aquele campo mediúnico da pessoa, mas só para ela manipular. E aí, uma vez curada a obsessão, a mediunidade da pessoa, ela não é que ela some, mas ela volta a adormecer, digamos assim. Então isso acontece, aí a pessoa vai achando que está com a mediunidade aflorada e na verdade ela está com uma obsessão, não estou falando que é seu caso, tá? E ela está com uma obsessão, vai fazer a prática mediúnica e tem sérios problemas numa mesa mediúnica. Então, primeiro de tudo, o médium ele tem que estar sempre se questionando, se autoavaliando. Por isso a importância de se conhecer, de saber quais são os meus pensamentos e quais são os pensamentos que eu estou sendo influenciada, tá bom? Aí vou continuar. A discriminação e importância do problema mental poderão, talvez, ser melhor entendidas mediante o gráfico organizado para estudo e análise do tema criações mentais. Aí é um gráfico aqui que eu não vou falar muito sobre ele, porque a maioria aí eu acho que está sem o livro. Então tá ótimo, Dante, você já está no caminho, então continua, tá? Não se afaste. É aquele negócio, se for para cair, que caia no chão espírita, no chão do centro. Não é para tropeçar e cair lá não. Mas eu digo assim, se a gente perceber que a gente está saindo da nossa sintonia, que a gente está com a vibração baixa, que seja indo para um centro espírita, que seja caminhando nesse esforço diário. Ô Jorge, obrigada. E nesse gráfico ele mostra, né, a mente como a base de todos os fenômenos mediúnicos, produzindo o hálito mental, que nós já falamos, que é a emissão de forças determinadoras do nosso ambiente psíquico. A ideia, né, que é o produto do nosso pensamento, é o ser organizado pelo nosso espírito, que existe a forma e a vontade. A nossa vontade também ela está sempre ali, né, criando. E a criação, alimento e a destruição de formas, situações, coisas, paisagens, através da sublimação do pensamento incorporando tesouros morais e culturais. Aí é o nosso pensamento se manifestando, buscando, criando aquilo que queremos, aquilo que sintonizamos. E é isso que o Martins Peralva coloca sempre aqui no livro, que Chico Xavier falou isso no livro Domínios da Mediunidade. Segundo depreendemos do diagrama acima, que foi isso que eu acabei de falar, adaptado de acordo com os conceitos e esclarecimentos do instrutor Albério, Albério é um instrutor do André Luiz, que está lá no livro Domínios da Mediunidade. O nosso espírito tem a propriedade de criar formas, situações,
coisas e paisagens, sendo-nos facultado, portanto, influenciar benéfica ou maleficamente a nós e aos outros. Ou seja, dependendo das nossas criações mentais, da nossa sintonia, nós podemos fazer o bem e o mal. Assim como nós temos o poder de criar, nós temos o poder de destruir também. E aí ele fala, né, que nós temos o poder de criar formas, situações. Então, às vezes nós estamos no sofrimento, numa situação que, se a gente refletir, fizer uma análise, a gente pode ver que aquela situação, que quem criou foi nós mesmos, através das nossas emoções, né, que às vezes sempre vai para o lado pessimista. E aí nós devemos sempre lembrar, né, que todo pensamento emite uma energia mental. E se o meu pensamento emite uma energia mental, eu penso 24 horas por dia, certo? Porque quando eu durmo, o meu espírito se despreende do meu corpo e continua acordado. Ou seja, até dormindo, eu estou produzindo energia mental. Aí tem muito médium que cai na bobeira de achar que só é médium no centro espírita, porque está lá na mesa mediúnica e acontece todos aqueles fenômenos, né? Mas um médium é médium 24 horas. 24 horas. Eu estou produzindo energia mental 24 horas do meu dia. E essas energias estão inundando, né, o meu corpo perispiritual, o perispírito. E o meu corpo e o meu perispírito, eles estão intimamente ligados. Ou seja, sabe aquela pessoa que tem parece que tem 70 anos e tem 30? Bem exagerada. Eu já atendi, teve uma mulher em especial que eu juro pra vocês. Assim, a gente tem, ela deve ter o quê? Uns 70. E na hora que eu fui preencher a ficha dela para ir pro tratamento espiritual, ela me falou 40, eu falei, eu não acreditei. E aí você vê o sofrimento na cara da pessoa. Você vê que a pessoa tá assim, o físico dela tá respondendo toda aquela angústia, aquele sofrimento. E Emmanuel também já nos diz, né, que o bom comportamento mental vai induzir o nosso bom comportamento orgânico. Então, melhor do que plástica, formol, é a gente estar vibrando bem, a gente estar com amor, a gente estar com pensamentos elevados. Isso influencia muito no nosso corpo, na nossa saúde. Sabe assim, se você tem tendências a viver gripada, a viver com uma doença ou outra coisa, tem que ver o que seu corpo está reclamando. A pessoa, quando ela tem a paz interior, aqui não está travando não. Ela tem uma boa saúde. Pois quantas pessoas você vê que o sofrimento está estampado na cara da pessoa? E geralmente aquela pessoa que vocês olham assim, nossa, mas você parece tão mais jovem. É a luz que ela carrega, é a paz que ela carrega, que está estampado na expressão dela, no rosto dela. A pessoa, ela é muito sofrida na vida, ela envelhece mais rápido. E aí a sintonia, né, dos médiuns com os bons espíritos também vai nos ajudar muito. Quer dizer, quanto mais eu me elevo, mais elevo a minha vibração elevada vai ser por como que eu consigo. Sempre, gente, bons pensamentos e o amor, sentimento de amor, amor incondicional, amor que eu falo, amor por Deus, gratidão pelas coisas, pelas pessoas. Não é amor de relacionamento, não. É o amor que nós temos pela nossa vida, que a gente tem pelas coisas que Deus nos coloca na nossa vida dia após dia, o sol, as flores. Olha tanta coisa linda que nós temos ao nosso redor quando nós acordamos. Abrir a cortina, agradecer, obrigado, sol maravilhoso, e abraçar, sabe? Se pegar a energia assim do sol e abraçar e fechar no seu coração. São essas coisas que faz a pessoa ir elevando a vibração, acordar já pensando em gratidão.
Quem nunca aqui já acordou, mais um dia, ai Senhor, mais um dia com aquele desânimo, aquela tristeza, não é verdade? Todo mundo aqui já, um dia ou outro já amanheceu dessa forma. Agora, tudo é um hábito que nós criamos. Se eu tenho esse hábito, porque ou eu tenho um hábito de ter uma vibração elevada, tendo essa conexão com o divino todos os dias da minha vida, ou eu tenho o hábito de ser pessimista todos os dias da minha vida. E o que eu vou fazer para transformar isso? Dia após dia, é uma construção diária, não é da noite para o dia. E aí por isso que muita gente desiste. Eu fiz oração, fiz tratamento espiritual, li o livro, fiz evangelho no lar, mas essa semana minha vida está um caos. Quer saber? Nada disso funciona, vou largar isso tudo, não serviu para nada. Aí a pessoa desiste. Porque não existe varinha mágica, não existe milagre, existe o nosso esforço. Livro Missionários da Luz, do André Luiz. Olha a importância dos livros do Chico Xavier. Que ele fala do fenômeno do 10º passe. Lá a espiritualidade maior fala para o André Luiz que todos nós que vamos tomar passe, que até o 10º passe nós somos amplamente ajudados, mas que a partir do 10º passe é necessário que a gente tenha esse esforço para nos melhorar, que a gente faça por merecer. Se não houver essa renovação, que o efeito do passe começa a ser diminuído a cada passe, até que não tenha mais condição da pessoa absorver energia nenhuma do passe. Então, vale para todos, e isso vale, para todas as manifestações de ajuda da espiritualidade. Ou seja, existe um ponto que Deus nos ajuda, mas existe aquele ponto que a gente tem que ter essa renovação, porque eles não podem fazer o nosso trabalho. Do que adianta eu ir lá tomar passe todos os dias se eu volto no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, eu sou uma pessoa pessimista, eu sou uma pessoa agressiva, eu sou uma pessoa que eu só, tudo que eu faço é com má vontade, sem amor no coração. Então, olha só o que o Chico Xavier, o André Luiz nos fala. E que aí tem aquele versículo, de Jesus em Mateus: a cada um será dado segundo as suas obras, as suas ações. Ou seja, a gente também tem o nosso papel. A gente não tem só que olhar para o céu e ficar pensando na misericórdia divina por toda a eternidade. A gente tem que fazer o nosso papel. Por isso que o Espiritismo fala que não existe milagre. Existe o nosso merecimento, o nosso esforço. Eu não sei vocês, mas eu acho esse negócio do 10º passe muito justo. Porque eu acho que realmente aquilo que eu falo para vocês, de nada adianta eu buscar livro, teorias, e não fazer nada para entrar em ação, não praticar. Porque vocês vejam bem, se até o 10º no passe chega o momento que aquilo para de fazer efeito, porque se eu não tenho uma busca, se eu não faço o meu trabalho, quais são os meus méritos? É a mesma coisa da pessoa que não quer trabalhar profissionalmente e quer ganhar na loteria todos os dias para viver, para sobreviver. Missionários da Luz, na página 331. Olha o que ele fala. O espírito Anacleto, o espírito evoluído, sobre essa questão dos passes. Nosso esforço é também educativo e não podemos desconsiderar a dor que instrui e ajuda a transformar o homem para o bem. Nas normas do serviço que devemos atender nesta casa, é imprescindível ajuizar das causas na extirpação dos males alheios. Há pessoas que procuram o sofrimento, a perturbação, o desequilíbrio, e é razoável que sejam punidas pelas consequências de seus próprios atos. Quando encontramos enfermos dessa condição,
salvamo-los dos fluidos deletérios em que se envolve por deliberação própria por 10 vezes consecutivas a título de benemerência espiritual. Todavia, se as 10 oportunidades voam sem proveito para os interessados, temos instruções superiores para entregá-los à sua própria obra, a fim de que aprendam consigo mesmos. Poderemos aliviá-los, mas nunca libertá-los. Então percebe a nossa responsabilidade, e que é isso que eu falo aqui em todas as nossas lives, nossos evangelhos, sempre. Sempre depende de nós. A paz começa de dentro de mim. De nada vai me adiantar eu procurar um guru, um médium, querer essa transformação de fora. É uma coisa de dentro para fora. Então, olha bem o que a espiritualidade fala. Até no passe existe limite. Então, quantos de vocês já tomaram 388 passes? Então, já estão sabendo, já estão avisados, né? A espiritualidade, ela nos ajuda. Deus, como um pai amado, ele nos ajuda. Mas assim como um pai amado, ele sabe que o filho tem que andar pelas próprias pernas, que eu não vou ficar mimando, que vai crescer e vai ficar um adulto rebelde e mimado. E Deus é assim com nós também. Ele quer, não, meu filho, eu estou te ajudando, mas faça a sua parte. A cada um será dado de acordo com a sua obra, né? Aí eu vou continuar a leitura. Tem o nosso espírito não apenas a faculdade de realizar tais criações, tem-na também para dar-lhes vida ou destruí-las. Os chamados clichês astrais referidos pelos estudiosos da ciência espírita abonam essa afirmação. Cenas violentas, tais como assassínios, etc., poderão permanecer durante longos anos no cenário da luta, até enquanto as suas personagens lhes derem vida pela projeção mental. E aí a gente tem que se perguntar, né? Porque o Martins Peralva está falando, né? Que as cenas violentas, elas permanecem durante longos anos na nossa mente e até no ambiente. Por isso que médiuns, né? Que tem essa sensibilidade, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo meu. Tem um shopping aqui em Brasília, conhecido, quem é de Brasília sabe, que muitas pessoas iam lá para se matar, porque ele era muito grande, né? E no centro dele não tinha proteção nenhuma. Então as pessoas iam lá e se jogar para morrer ali no meio do shopping, falar o outro nome. Então quando eu entrava naquele ambiente, naquele shopping, você vê ali as energias mentais dos suicidas, e não foram poucos. Hoje tem toda uma proteção lá. Graças a Deus, assim, não existe mais isso. Mas até eles tomarem essas providências, eu não sei por que cargas d'água demorou tanto. Então tem toda essa projeção mental. E a gente se sente mal. O médium vê, próprios espíritos suicidas muitas vezes estão lá ainda perdidos, né? Estão lá alimentando a mesma raiva, o mesmo ódio, a mesma tristeza, a mesma angústia, a mesma solidão. E aquele ambiente fica com aquela energia pesada, né? Difícil para a gente. E aí o que é bom a gente fazer nesses ambientes? Sentir que o ambiente está pesado, fazer uma prece, né? E pedir para a espiritualidade poder ajudar aquele ambiente, aqueles espíritos que estão ali perdidos, que eles possam ser encaminhados, que a espiritualidade possa ir lá para eles receberem esse esclarecimento. Então é isso aqui que o Martins Peralva está falando. E aquilo que nós assistimos também na televisão, que nós escutamos. Filme de terror. Eu não gosto de assistir filme de terror. E olha que eu não tenho medo de espírito, porque eu aprendi que todos são os nossos irmãozinhos. E eu sei que existe espírito, igual vem filme de terror, existe espírito sofredor que se... Sofredor não, porque o espírito sofredor não é assim não, são os maldosos, né? Que são chamados dos demônios. Eles
tem uma aparência tão feia que você leva um susto, não tem como não assustar. Agora, se eu alimentar como médium a minha mente com essas imagens dos filmes de terror, de espíritos que, sabe, com aparência de demônio, se eu alimentar isso em mim, a espiritualidade vai aproveitar dessas minhas imagens e eu vou estar dando assim até alimento para eles poderem se tornarem aquilo também, porque eu estou sempre doando minha energia. Eu estou alimentando a minha energia mental, o meu hálito mental, minha projeção mental. Então existe esse cuidado que a gente tem que ter também na hora de ver as coisas. Pornografia também. Um médium que tem vício em pornografia, ele vai ter sérios problemas também, porque aí o espírito vai ficar vendo aquelas coisas no hálito mental do médium e vai usar aquilo exatamente para obsediar o médium. E sabe aquele assim, você vê um filme de terror e fica pensando nele a semana inteira? E aquela imagem fica na sua mente, um espírito vê aquela imagem mental, né? A minha projeção mental. Ele usa aquela imagem para uma hora que eu vou estar lá, esqueci daquele assunto, ele vai e opa, joga em cima de mim de novo, aí eu lembro. Quer dizer, eu estava na minha tranquilidade, ele usou de uma própria informação minha para me tirar da minha tranquilidade. Tânia, ao entrar no cemitério é fazendo prece, tá? Não tem outra alternativa. Lá tem muito espírito que está lá para vampirizar, porque nós temos o fluido vital e a gente sabe que muitos de nós desencarnamos, às vezes, nem sempre naquela data exata que era para desencarnar, pela vida que levamos. Então, os espíritos vampiros, né, digamos assim, eles ficam lá esperando esses mortos com esse fluido vital que ainda permanece no corpo para ir lá e sugar. Então é estar sempre em prece, em oração. Sempre é orai e vigiai. E aí eu vou continuar. O ruído dessas lutas pode ser ouvido pelos médiuns audientes. E aí entra também uma coisa que o Hermínio de Miranda escreveu muito bem sobre a psicometria, que é exatamente essa questão da gente chegar no ambiente e sentir, né, captar toda essa energia do mal, da tristeza, da violência. E aí eu vou contar mais uma coisa para vocês, que agora vocês têm que estar preparados, com o estômago forte. Por quê? Existe um texto que depois vocês procuram no Google, O Médium do Anticristo, que foi escrito também por Hermínio de Miranda. E ele fala do Hitler, que o Hitler, ele em todos os escritos que tem sobre ele, que fica claro que o Hitler ele era um médium, né? Tanto que existem as coisas relatando que ele gostava de magia oculta, ele gostava dessas coisas. E teve um evento em especial que diz que Hitler foi, quando ele tinha 20 anos mais ou menos, ele foi no museu e nesse museu existia uma lança que supostamente era uma lança que um guarda, né, romano, quando Jesus estava crucificado, que ele espetou assim Jesus para ver se estava vivo ou morto. E pegaram essa lança e estava no museu. E o Hitler, ao chegar perto dessa lança, ele teve um transe mediúnico e ele teve ele captou todas essas energias. No próprio livro dos Espíritos, que fala sobre essas questões de objetos, talismãs, seja lá o que for, que existem sim suas energias e que a gente pode usar isso para energia do bem ou energia do mal. E aquela lança, naquele caso, para o Hitler, a lança do destino, eu não sei se é esse nome, Marcelo, mas pode ser. Eu sei que essa lança hoje não se sabe mais onde ela está, porque o próprio Hitler depois pegou essa lança quando ele invadiu lá, onde era um museu, e pegou a lança e sumiu com ela. Dizem que ela foi difundida e se transformou em alguma outra coisa. Mas eu sei que o fato é que o Hitler, quando ele esteve em contato com essa lança, ele captou toda essa maldade que existia naquela época da crucificação de Jesus.
E aí, tanto que ele se tornou, né, o que se tornou. E o nome do texto é um médium do anticristo. Ou seja, assim como tem médium para os bons trabalhos, existe planejamento para a reencarnação de médiuns para trabalhar para as trevas, para a maldade. Olha bem como que o médium ele está aí aberto para os dois tipos de energia, do mal e do bem. Agora, o que eu vou viver, o que eu vou levar para a minha vida é que vai definir. Muito interessante, né, Dani? Porque se a gente só pensa no médium bonzinho, a gente só pensa no médico para ajudar, a gente esquece que existem também o mundo das trevas e que eles têm um planejamento, eles são muito inteligentes. Existe esse movimento, né, que é anticristo, existe esses planejamentos para reencarnar como médios que diz que Hitler ele recebia orientações do mundo espiritual das trevas mesmo, que diz que ele, às vezes, quem conhecia ele, dizia que às vezes ele falava de um jeito que não era ele que estava falando, pelo olhar dele, pelo gesto. Eu vi que alguém comentou, né, que dá até medo. Mas, gente, a gente tem que falar sobre tudo, porque que existe, existe. Fechar os olhos para esse tipo de coisa não vai me proteger. Pelo contrário, eu tenho que estar consciente dessas coisas para saber que eu tenho que me esforçar, que é uma luta diária. Então, sabendo, lembrando disso, tendo consciência disso, vocês podem imaginar o esforço, o planejamento que as trevas aí também têm, sabendo que o médium veio com uma missão para ajudar. Imagina a influência que vai ter toda essa logística desses espíritos que não querem ver aquele médium progredir, para ir atrapalhar o médium, para ele não conseguir ajudar as pessoas. Então, por isso que existe muito médium caído, porque essa energia deles, eles colocam quase que de uma forma irresistível, e eles vão nos nossos pontos fracos. Todo obsessor, ele vai pegar o nosso ponto fraco, ele não vai colocar o que nós não temos, né? Ele vai pegar o que nós temos e intensificar. Então, sempre, sempre, sempre a importância do orar e vigiar. Mas é bom, é uma coisa que me embrulha o estômago, a gente pensar nisso, até pensar no próprio Hitler, né? Mas quem quiser saber mais sobre o assunto, tem o texto, pesquisa no Google, o médium do anticristo. O título já diz tudo, né? O anticristo coloca os seus próprios médiuns aqui para manipular, para agir. E aí, continuando. Quando a luz do esclarecimento felicitar o coração dos protagonistas, os tais clichês astrais desaparecerão, deixarão de existir, serão destruídos, porque cessarão as energias que lhes davam a vida. Olha o que ele fala. A luz do esclarecimento, ou seja, o importante, nós estamos aqui estudando a mediunidade, mas tem que fazer, gente. Quer desenvolver a mediunidade? Tem que fazer evangelho no lar, tem que estudar, tem que ter a base do que é o espiritismo. Se a pessoa não sabe nem o que o espiritismo ensina, prega, vai estudar a mediunidade, não vai entender nada. Então temos que ter esse conhecimento, né? Então, às vezes as pessoas me procuram pedindo ajuda, eu sempre pergunto: você está fazendo evangelho no lar? Não precisa ser comigo, mas faz na sua casa, com sua família, com um amigo, com quem você quiser, mas faz. É esse momento, uma vez por semana, o médium acho que deveria fazer até mais, né? Da gente estar pedindo ali proteção, entrando em sintonia. E até porque o evangelho no lar é bom para casa, para a família, até os vizinhos, até os nossos vizinhos se beneficiam dessa energia do evangelho no lar. Aí ele continua, ó, o médium não evangelizado, irresponsável, será, via de regra, um permanente criador de imagens deprimentes, a constituírem verdadeira ponte magnética pela qual terão acesso às entidades perturbadoras. Ou seja, a gente pode ser médium e estar trabalhando para as trevas mesmo sem querer.
Porque a partir do momento que eu sou médium, eu tenho essa minha mediunidade ostensiva e estou me alimentando com pensamentos pessimistas, negativos, violentos, torpes, coisas vulgares, eu estou alimentando o mundo das trevas. Pois é, nossa, pois é. Gente, é vigiar e orar sempre, não tem jeito. E a espiritualidade, ela não usa de todas as formas. E aí, eu lembro uma vez eu estava aqui quietinha na minha casa, eu já tinha colocado meu pijaminha a dormir. E aí, eu tinha uma vizinha, que agora ela já mudou, ela era médium, que ela incorporava, não sei se era Umbanda ou Candomblé, não sei. E ela tinha ficado com o exame da minha filha para levar no médico lá que ela trabalhava, e que depois ela iria me falar o que o médico falou para ela. Eu sei que tranquila, eu ia esperar, eu não tinha pressa nenhuma. Mas naquele dia, a espiritualidade me chamou, troca de roupa e vai lá na casa da tua vizinha agora. Ela tá precisando de você. Eu falei, nossa, mas eu vou dormir, né? Uma hora dessa. Primeiro que eu não sou de bater na porta de ninguém. Eu sou muito quieta, sou muito aqui na minha. Então, assim, a espiritualidade teve quase que me jogar, né? Porque senão eu não ia, mas recebi o comando, eles dão aquela vontade irresistível, né, de você fazer agir logo, e eu fui, troquei de roupa e fui. Bati na porta. Quem abriu foi o filhinho dela, e na época ele tinha uns 7, 8 anos. Ela estava incorporada com o espírito, né, estava totalmente lá sentada, subjugada, com cheiro de álcool, falando através do espírito. O espírito me viu, o que ele fez? A senhora volte para sua casa que eu não te quero aqui não. E começou a brigar comigo. E o filho dela, tia, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço mais, eu tô com medo, e esse espírito não vai embora, eu já tentei de tudo, já pedi, já rezei Pai Nosso, e estava desesperado. E aí eu falei, não, se acalme, vamos fazer uma oração, vamos ficar aqui em prece. E eu conversei um pouco com o espírito, porque o espírito, a gente vai aprender isso na prática mediúnica, mediunidade com Jesus, a gente não vai expulsar espírito, porque expulsar espírito, ele vai sair dali e vai atentar outra pessoa. A nossa intuição, o nosso objetivo é evangelizar os espíritos que estão ali perturbando outra pessoa, que está obsediando outra pessoa. E aí conversei com o espírito, o diálogo, né? Questão, pedir, você tem o evangelho do segundo espiritismo? Ele tem, tia, tem, então busque. Pegou, li algumas partes, esse espírito começou a ficar com raiva de mim porque eu estava lendo o evangelho. Não era pai, era separado, era só a mãe e a criança. E aí eu comecei a ler o evangelho, o espírito começou a ficar com raiva e falou, eu não quero ouvir isso, não quero ouvir isso. Mas daqui a pouco ele foi se acalmando, foi ficando em silêncio. Aí eu fiz a prece, pedi para a espiritualidade encaminhar, expliquei para ele o que iria acontecer. E ele aceitou ir embora e a mãe voltou a si. Graças a Deus, e tudo ficou bem. Agora, se eu não sou um instrumento para ajudar as pessoas, se eu não estar, assim, nesse momento, a quem que esse menino ia recorrer? A polícia? Sabe? Então, assim, aquele negócio, a espiritualidade, ela nos usa não só na mesa mediúnica, mas é no nosso dia a dia. Eu tive essa consciência de que eu precisava ir lá, que a espiritualidade me deu comando para ir lá ajudar essa pessoa. Mas, e aqueles comandos que nós não percebemos, que a espiritualidade está nos dando oportunidade de ajudar uma pessoa que está próxima da gente? Porque às vezes tem gente que está incorporando e vocês nem sabem. Tem pessoas que chegavam no atendimento fraterno, sabe aquele ataque de violência que fala coisas desconexas? E a pessoa não sabia, mas ela estava incorporando. Eu já atendi uma mulher que ela chegou incorporada, que ela me batia. Ela me dava uns tapas assim, que eu falei, meu Deus do céu, eu vou pedir adicional de periculosidade aqui no centro espírita, porque é cada situação que você vê assim que a pessoa está subjugada pelo espírito. Então é sempre a importância do estudo, da boa vontade e ter a consciência de que isso tudo pode acontecer, pode acontecer. Agora, se eu não tenho essa preparação
essa confiança de que eu posso ir lá e ajudar e que a espiritualidade tá comigo, eu não consigo. Se eu fosse lá nesse espírito que estava com essa mãe, cheia de medo, de insegurança, vocês acham que o espírito ia fazer o quê? Ia rir da minha cara. Ele ia rir. Eu ia ficar com medo junto com o menino. Entendem a importância do médium estar se evangelizando sempre? Porque a gente só tem medo do que a gente desconhece. A partir do momento que eu entendi que esses espíritos são meus irmãozinhos e que um dia todos eles vão encontrar a sua evolução e que vão se iluminar também, eu perdi o medo. No seu tempo, sem se cobrar também, Marcelo. Exatamente. A gente tem que ter paciência. Não adianta eu falar eu quero ser médio, eu quero ser médio. Não, gente, a mediunidade tem que ter paciência. Porque se eu não tiver paciência, se eu tiver ansiedade, o negócio não anda. Aí, continuando. O médium não evangelizado, irresponsável, será via de regra. Eu já li isso aqui, né? A ponte magnética, né? Que fala que eu vou ter imagens deprimentes, que isso vai constituir uma ponte magnética para as entidades perturbadoras. Ou seja, eu posso trabalhar para o bem ou para o mal. E aí eu tenho que fazer essa escolha. Porque eu posso hoje estar trabalhando para o mal, mesmo sem perceber. Mas que se eu estiver me esforçando diariamente, tiver essa consciência, com certeza eu já não sou mais instrumento para as trevas. Eu já estou com as trevas na minha cabeça, que está demais. E aí eu vou continuar. A prática do evangelho, o conhecimento da doutrina espírita, pura e simples, sem qualquer formalidade, sem exorcismos ou aparatos, sem coadjuvantes físicos de qualquer espécie, serão recursos salutares que, instruindo o médium e estendendo-lhe ao coração as noções da fraternidade, transformar-lhe-ão o ambiente psíquico, assegurando em caráter definitivo uma série de vantagens. E aí ele está falando aqui que a gente tem que ter esse conhecimento e tudo da forma pura e simples. Que aqui ele comprova o quê? Que nada adianta, né, estudar a mediunidade se eu não tiver o conhecimento doutrinário, porque ele fica perdido. A minha mediunidade vai ficar perdida sem o conhecimento doutrinário, sem essa evangelização. E aí ele está falando que pura e simples, que não precisa de amuletos, não precisa de vela, não precisa de formalidades, porque está tudo na nossa mente. Jesus, quando pregava, ele não usava nada. Ele não ia nem ele não tinha nem igreja para pregar a palavra. Ele era da forma simples. A única coisa que ele levava era o amor que ele tinha por nós. Então é isso que aqui o Martins Peralva está dizendo, sem qualquer formalidade. Olha, e até porque às vezes vai, olha, eu vou te ajudar, mas sobre essas condições. Jesus nunca fez isso. O que ele dizia, né? Ele se aproximava da pessoa e perguntava, que queres que eu faça? Ele nunca impôs nada, ele simplesmente perguntava, até porque a gente tem que escutar a pessoa na sua necessidade. Ajudar a pessoa na medida da necessidade dela. Não precisa inventar 1001 coisas. Uma das coisas que eu bati até falava lá no centro espírita, uma pessoa que procura a gente com problemas de depressão, se eu falar, olha, vai estudar que você melhora, isso vai adiantar, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade, porque às vezes, ou quase sempre, ou sempre, o meu ajudar não está só no que eu falo, mas da forma que eu falo. Se eu falo com amor, com compaixão, a pessoa sente. Então, muitas vezes do que eu ajudo, que eu falo aqui, até nas lives as pessoas comentam, você tem uma voz assim, assim. Existe um magnetismo na nossa fala, que é o quê? Quando eu faço a coisa com amor, isso se transforma até na minha fala, e vocês sentem essa energia. Então, o que eu vou ajudar a pessoa, lembrar a Jesus, né? O que queres que eu faça? O que mais a pessoa necessita naquele momento, com certeza, é da minha
do meu entendimento. Olha, é que nem psicólogo, né? Eu vou atender uma pessoa, eu não vou dizer para ela o que ela vai fazer, mas eu vou pegar na mão dela e vou falar, eu tô aqui com você. Esse mundo, essa aflição que você está vivendo hoje, eu vou estar nela junto com você, eu vou estar segurando a sua mão. E às vezes as pessoas só querem isso da gente. Ah, não, aí tem que ler Pentateuco, não sei o quê. Claro que ela tem que estudar, mas uma coisa de cada vez. Primeiro, vamos abraçar a pessoa, fazer com que ela se sinta em casa. E depois vem, né? E aí Jesus falava o quê? Vá e não peque mais. Ou seja, a corrigenda vinha depois da ajuda. Ó, eu te ajudei, agora vá e não peca, ou seja, não caia no mesmo erro. Não vá cair no mesmo abismo. E aí tem pessoas que recebem aquela ajuda e aquilo é o pontapé inicial, né? É que nem no tratamento espiritual, eu falava para a pessoa, ó, eu vou te encaminhar para lá. Mas se você não fizer a sua parte, aqui no centro, a gente vai tirar o espírito obsessor. Se você não mudar a sua mentalidade, você vai sair daqui, vai chegar lá na rua e vai entrar em sintonia com outro espírito sofredor. Então você vem aqui, a gente tira um, você vai embora, você sintoniza com o outro. Porque a gente tira um, a gente vai evangelizar aquele espírito, a gente vai ajudar aquele espírito. Mas você vai sair na sua sintonia, você vai sintonizar com o outro. E aí fica. Aí por isso que a espiritualidade fala. Depois do 10º passo, meu filho, minha filha, acorda. Porque não tem milagre, né? E aí ele continua falando sobre. Eu vou só ler isso aqui agora e terminar, tá, gente? Sobre a série de vantagens que nós conquistamos com a nossa reforma íntima, com o nosso autodesenvolvimento. Que primeiro que ele coloca aqui no topo é a nossa paz interior. E por que ele coloca isso em primeiro lugar? Porque se nós não tivermos a paz dentro de nós, o que a gente tenta oferecer vai ser um processo mecânico. Se eu não tenho a paz interior em mim, como é que eu vou levar a paz para uma outra pessoa? Se eu não se eu não tenho essa renovação, essa tranquilidade, esse amor por, né, a gratidão em mim, como é que eu vou ajudar outra pessoa? O que eu tenho para oferecer? Então a primeira coisa assim que vai nos trazer é essa paz interior. Não, Abigail, tirar o espírito que eu falo é o espírito de outra pessoa, um obsessor, não o nosso. Tirar o obsessor da pessoa. Se eu falei tirar o espírito, é porque às vezes é forma de expressão, tá? Mas é tirar o obsessor, aquele espírito que está te influenciando. Entendeu? E aí, depois da paz interior, ele fala sobre, sim, doutrinar, evangelizar o espírito, exatamente. É o que eu estou falando, assim, que eu falei, né, no tratamento espiritual, a gente tira um espírito aqui obsessor e a pessoa vai e pega outro. É a forma, grosso modo de falar, tá? Mas é exatamente isso, a gente vai, não é tirar o espírito, é tirar, que eu digo assim, essa aproximação. Vai doutrinar, evangelizar, para ele seguir o caminho dele e parar de atormentar a pessoa, tá bom? E aí a próxima coisa que ele fala, valiosas amizades espirituais, que ele fala nessa questão, né, das vantagens. Valiosas amizades espirituais, se a gente estiver na mediunidade com Jesus, né? E aí o que eu lembro dos servos de luz, porque eu já falei para vocês por que eu coloquei esse nome, que não somos nós, são os espíritos evoluídos, que eu vejo eles com tanta luz que eu coloquei servos de luz, né? Porque eles também são servos. E esses espíritos são amizades assim valiosas. Por exemplo, o Gabriel, que eu já falei dele, ele não é meu mentor, ele é uma amizade espiritual que anda comigo assim, já uma amizade de outras vidas, né? E hoje ele está um espírito assim, com uma luz, mas eu já contei bastante a história dele aqui, né? Eu acho que eu já tenho até um vídeo lá no YouTube, a psicografia que ele deixou contando um pouco da história dele.
a Isis, né, que a Isis sim é minha mentora. Tem o Caim, que também é outra amizade valiosa, que é um espírito que eu já falei também, que um dia eu ainda falo sobre ele, que ele é além, né, assim, essa questão de dimensão. Aí me perguntaram essa questão de extraterrestre. Gente, eu não vejo extraterrestre da forma que as pessoas falam. Para mim, porque extraterrestres são espíritos, certo? Somos todos filhos de Deus. Então, existem várias formas. Então, nós também somos extraterrestres, porque nós também não somos desse planeta chamado Terra. Então, essa coisa de extraterrestre e tal, então, assim, para mim é espírito tudo irmão. Tudo irmão. O Caim é nesse estilo. Ele é um ser que, primeira vez que eu vi, ele apareceu sentado do meu lado e eu ficava olhando para ele porque ele tem uma imagem, não é homem, não é mulher, uma coisa assim, que eu ainda não me sinto assim, apta para falar muito sobre ele. Mas calma, gente, a gente chega lá. E aí, os servos de luz, né? E a Lúcia também, que eu já falei, que foi de uma mendiga, né? Que a irmã, mentora de uma mendiga que eu conheci na rua. Então, assim, a gente vai acrescentando na nossa vida essas valiosas amizades espirituais que o Peralva fala aqui. Aí depois, defesa contra a incursão de entidades da sombra. Porque se a pessoa, ela estuda e pratica, ela se esforça, ela vai ter os valores dela definidos. E eu tendo os meus valores definidos, eu não vou correr o risco, como a maioria das pessoas correm, de ser manipulada. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu entendo o mundo espiritual, quanto mais eu tenho os meus valores definidos, eu vou saber um espírito que não é, ou um pensamento que não é meu, um valor que não é meu. E eu vou entender que aquele momento tem algum espírito ali tentando me influenciar. Aí o próximo, crédito de confiança dos espíritos superiores. A prática do evangelho, né? O esforço na renovação. Os espíritos superiores, eles colocam esse crédito na gente, e aí a questão de nos acompanhar, no nosso evangelho no lar, aí eles ficam permanentes com nós, né? Iluminação própria, que ele coloca aqui, outro ponto. Ou seja, você não vai precisar dos outros, da luz dos outros, você vai ter a sua própria luz. Porque, na verdade, lembra que Jesus falava, vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Ou seja, nós não precisamos de nada externo para nos melhorar, nos renovar. Só nós mesmos basta. Temos esse potencial, mas esquecemos, né? E por último, outorga de tarefas de maior valia no serviço do Senhor. E aí a gente lembra das parábolas dos talentos, onde Jesus distribuiu os talentos e alguns voltaram com mais talentos, né? E Jesus fala para eles, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco e sobre muito te constituirei. Então a gente sempre está recebendo maiores tarefas, de maiores valores, mas também tem aquela questão, a quem muito será dado, muito será cobrado. Mas com certeza faremos com amor, né? Que é esse o propósito que estamos aqui estudando, porque senão ninguém estaria aqui estudando, estaríamos no sofá da sala vendo televisão. E aí hoje eu vou parar aqui, na próxima semana nós continuamos no capítulo 3, falando sobre essas questões mentais. André, foi exatamente isso que eu estava até falando, que a partir do momento que eu me conheço, que eu tenho meus valores definidos, eu vou saber quando o pensamento não é meu, porque aquilo não faz parte da minha vida, do que eu penso, do que eu acredito. Entende? Se eu estou me esforçando diariamente para ser uma pessoa melhor e do nada aparece um pensamento pessimista, uma tristeza, uma depressão, eu vou saber que tem alguma coisa errada. Eu que agradeço, Tânia, a participação de vocês. Falei coisas hoje para puxar a orelha de vocês.
para vocês pensarem agora no 10º passe, mas não na questão do se você se esforçar, aí só para lembrar, o 10º passo naquele caso é quando a pessoa não faz nada para se renovar. Agora, a partir do momento que você está em renovação, está buscando a sua renovação, com certeza o passe vai te ajudar. O passe não funciona mais para quem só vai lá, quer passe e nada mais. Então aí não tem como. E ter consciência das coisas que acontecem ao nosso redor é a melhor forma da gente despertar espiritualmente, não é? Porque quando a gente sabe que existe esse mundo espiritual, a gente fica mais esperto, né? Opa, eu tenho que me esforçar, eu tenho que me cuidar. Se eu não fizer isso por mim, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Então não tem, gente, não tem outro caminho, não tem outra opção. Então vamos fazer a nossa prece com alguns minutinhos de meditação. Respirando profundamente. Inspira. Segura e expira. Inspira e expira. Nesse momento, vamos esvaziar nossa mente, abrir nosso coração, pedir ao nosso mentor, à nossa mentora, que possa nos auxiliar, que possa nos transformar nas nossas energias, naquilo que necessitamos. Nesse momento, o grande fluido cósmico se abre para a gente agora e emana energia, nos doa energia através do nosso centro de força coronário, que é no topo da minha cabeça. Uma linda luz dourada vai entrando por todo o meu corpo, pelo topo da minha cabeça, vai passando e vai limpando, queimando o que tem de negativo, os miasmas. Passa pelos meus olhos, pelo meu nariz, pela boca, atravessa pela minha garganta, limpando os meus chakras, alinhando os meus chakras, esse meu centro de força. Continua descendo, passando pelo meu chakra cardíaco, no meu coração, eliminando toda a mágoa, todo o rancor, toda a decepção, todo o sofrimento. Respira. Vai deixando uma luz rosa bem bonita no meu coração. E a luz dourada continua descendo. Continua limpando todo o meu organismo de todas as energias negativas. Vai passando pelo meu centro de força laríngeo, não, o que fica abaixo do cardíaco. Vai descendo, vai alinhando,
vai passando e vai queimando tudo que não faz mais sentido na minha vida. Vai passando pelas minhas pernas, tirando todo o cansaço físico, todos os problemas físicos, passando pelo meu joelho, indo para os meus pés, saindo da ponta dos meus pés, vai indo em direção ao centro da terra, vai levando toda essa energia para a renovação, e onde eu vou ancorar a minha segurança, a minha confiança, lembrando sempre que eu tenho essa minha raiz, essa minha sustentação em todos os meus dias. E essa luz vai passando. E agora uma nova luz vai entrar no topo da minha cabeça, uma luz branca, brilhante, bonita. Agora ela vai passando por todo o meu corpo, renovando, se doando, deixando energia em todo o meu corpo, em todos os pontos que eu mais preciso. Ela vai se alinhando. As minhas energias vão ficando todas alinhadas, equilibradas. O meu ser vibracional vai entrando em harmonia. Vou sentindo toda essa energia no meu corpo, tudo com o amparo do meu mentor. O meu campo mediúnico vai sendo protegido e alinhado de acordo com o meu planejamento, com a minha vontade. E agora, sentindo o ambiente ao meu redor, sentindo as minhas energias renovadas, eu vou percebendo o que eu não percebo no meu dia a dia, a minha sensibilidade para as coisas espirituais. Vou sentindo a minha mediunidade, vou sentindo qual caminho que eu vou seguir, qual caminho eu vou desenvolver, sabendo que é um dia após o outro e que tudo no meu merecimento, tudo no meu esforço. Ponho toda a minha confiança em Deus, sabendo que Ele proporcionará na medida do meu esforço e no meu limite. Vou me conectando com o divino, com o universo, com Jesus, lembrando que eu sou um ser espiritual. E nesse momento eu sinto o meu espírito. Eu vejo o mundo como um espírito, com os meus olhos espirituais. Nesse momento a minha visão se expande e vejo o mundo muito além do que eu vejo todos os dias,
como se o véu saísse dos meus olhos, eu posso ver agora claramente que a minha vida é eterna, que meu espírito vai em lugares que eu nem consigo imaginar nesse momento, mas que eu sou livre como espírito e a eternidade me espera. Respira. Obrigada, Senhor, por mais esse momento de conexão e sintonia com o mundo espiritual. Que os meus bons amigos espirituais possam me acompanhar nessa seara mediúnica e que eu tenha ouvidos para ouvir os conselhos espirituais do meu mentor. Que eu tenha olhos para ver as oportunidades que a espiritualidade coloca na minha frente de ajudar ao próximo. E que através da minha boca, da minha fala, eu possa atingir as pessoas com amor e paz. Obrigada, Senhor, por mais esse momento. Permaneceremos assim com essa energia e essa confiança, lembrando sempre que somos seres espirituais e seres eternos. Que assim seja, graças a Deus. Vou voltando, respirando, despertando e abrindo os olhos. Vamos voltar aqui para o planeta Terra. Uma das coisas que nesse momento de prece, de meditação, eu gosto de por um momento deixar meu espírito e, sabe assim, além desse planeta Terra e lá no universo, no meio do cosmos mesmo, no fluido cósmico, com os braços abertos e dizendo obrigada, meu Deus. E é uma energia tão bonita, tão gostosa, que me preenche. Eu não sei assim se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, que isso me basta. É o que eu falo para vocês. Esse vazio que nós sentimos é a falta desse sentimento de que sou um ser espiritual e que o universo é minha casa, né? Eu sou livre como espírito e eu sou eterno. Entende, né, Michele? Pois é muito bom, né, gente? Então, são esses momentos que a gente tem que lembrar porque a gente alimenta o nosso corpo, a gente trabalha, a gente faz as coisas aqui materiais, mas e para o nosso espírito, né? O que a gente faz? A Tânia também foi além. É uma delícia isso, né? Então, sempre que você estiver num momento de uma aflição, feche os olhos, respira fundo e deixa o corpo ir lá nos cosmos, sabe? A gente até brinca, né? Nossa, eu tô me sentindo X-Men agora. E sentir essa energia, Deus, e ser abraçada por Deus mesmo. Nossa, é bom demais. É 1 minuto, você para, fecha os olhos, respira. E lembra que é um ser espiritual. E aí olha a vida com os olhos espirituais, né? Olha a vida além. A gente se limita muito, a gente vê o mundo muito pequeno todos os dias. Que bom, Fernanda, que bom, Lara. E aí a gente continua então na próxima quarta com os nossos estudos. O Marcelo deve estar morrendo de sono porque está na Suíça, né? São 5 horas de diferença. E está aí acordado estudando com a gente. Olha aqui
Maravilha, né? E as várias outras pessoas também que já estão aí com sono. Que bom que vocês gostaram. Esse estudo também para mim é muito bom. Eu não me canso de estudar o mundo espiritual. E sobre livros, procurem sempre. Olha esses livros do Chico Xavier, só hoje, o tanto de coisa que a gente já aprendeu com ele, né? Tá bom, gente? Vou encerrar. Desculpa que eu não li o comentário de todo mundo, eu não consigo, às vezes eu perco mesmo. Ah, Gleice na Espanha, olha só. Pois é, estamos internacionais. Enio, eu que agradeço, obrigada a todo mundo. Miriam, Cida está sempre comigo. Gente, a Supreme Doce da Cida é uma médium e ela é uma pessoa assim que ela está sempre aqui nos ajudando também na sua mediunidade. Vocês não sabem, mas tem toda uma equipe espiritual e médiums também, né? A Dila também nos ajuda, a Dani, Natinha, são três e Então tá, gente, agradeço esse momento. Segunda-feira nós faremos nosso Evangelho no Lar. Não deixem de fazer. É um momento também que nós acrescemos no nosso espírito esse conhecimento. Tá bom? Um beijo, gente. Até segunda, eu acho, né? Vou desligar aqui, tá? Beijos, fiquem com Deus.